Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Me deram a missão de encerrar o dia, hein? Responsabilidade. Quem aqui está com sono já? Ótimo. Muito bem. Como fazer follow-up em vendas B2B para acompanhar grandes contas? Essa é uma das principais dificuldades das operações comerciais que a gente vê nos times que impedem muito dos fechamentos. Quando a organização aqui do evento me convidou para falar desse tema, eu disse sim. Só que essa foi a resposta fácil. A segunda proposta deles foi: Carlos, faça uma apresentação diferente. Faça um estilo TED Talks, conte uma história. Pare de falar de metodologia de vendas de uma forma tradicional. E eu falei sim. E aí eu falei, bom, e agora como que eu faço? Quem aqui estava assistindo a palestra do Paulo Kriser aqui da Econodata? Então, vocês viram o disparo do coração que ele falou? Está acontecendo comigo agora, então vou precisar da ajuda de vocês. Muito bem, a gente está num evento de vendas. Tudo que a gente está falando, prospecção, os gatilhos mentais, várias técnicas que a gente está vendo aqui, é para levar para um fechamento. E aí eu fiquei pensando, se a gente está aqui buscando o fechamento, existe algum símbolo, alguma analogia que diz, que simboliza, o fechamento de uma venda, que a gente entende que é tocando o sino. Alguém aqui não conhecia essa expressão de tocar o sino para fechar uma venda? Por que era tocar o sino? Porque as empresas colocavam no salão de vendas um sino, e quem todo vendedor que fizesse aquela venda ia lá e tocava o sino para motivar o restante da equipe. E aí, já que eu fui buscar uma forma disruptiva de fazer uma palestra, eu fui buscar no Google um símbolo de sino para poder justificar aqui esse slide. E foi aí que eu encontrei o Seu Getúlio. O Seu Getúlio tem 83 anos, lá do interior do Ceará, e ele, pasme, é um tocador de sino profissional. Eu não sabia que existia essa profissão. Só que ele toca o sino na igreja. Só que o Seu Getúlio, todo dia, ele sobe 3 andares na igreja para tocar o sino diversas vezes. Então, ele é o sonho da conversão de qualquer área de vendas. Vamos entender um pouquinho mais aqui da rotina do Seu Getúlio. Opa. Tem um vídeo, pessoal. Lembra que eu falei que ia fazer uma palestra disruptiva? Temos o vídeo? Poxa vida, não temos o vídeo. Alguém da produção pode ajudar com o vídeo? Não temos o vídeo. Pessoal, era só uma piada que eu ia contar do Seu Getúlio, não vai impactar no nosso conteúdo, então seguimos em frente. Muito bem, então, deixando o Seu Getúlio de lado, vamos entender o que é a venda, o que é o tocar o sino. A venda, vamos quebrar em 2 processos, que é geração de demanda, que eu chamo de foco e disciplina. Geração de demanda vira uma bola da vez. Todo mundo está montando uma área de geração de demanda. Prospecção outbound, combinado com inbound, funil Y, técnicas lá de receita previsível, do Aaron Ross, vários outros conceitos para a gente gerar demanda. Times de SDRs, BDRs sendo estruturados, várias especializações para gerar demanda. O que eu chamo de foco e disciplina não tem como dar errado. Montar uma operação, um processo, um time e colocar isso como um hábito, como uma rotina, vai dar certo. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, eu posso acertar minha taxa de conversão, mas geração de demanda é foco e disciplina. É só desligar a máquina que eu vou gerar essa demanda. Só que, para converter essa demanda, eu vou precisar ter processo e comportamento. E muito legal hoje que eu estou vendo muitos conteúdos que não estão só focados no prospectar. A gente está falando aqui do comportamento do vendedor, dos gatilhos mentais. O Cris pela manhã também trouxe ali algumas metodologias de venda, vendas desafiadoras, challenge sales e assim por diante. Mas processo é o que a gente desenha para poder executar e que leve ao fechamento. Mas comportamento são técnicas de venda. Então, quando a gente fala em prospecção, foco e disciplina gera demanda. Aí eu preciso pegar essa demanda e levar para o fechamento para poder tocar o sino como o Seu Getúlio. Vocês não viram ele tocando o sino. Antes da gente entrar
aqui no processo, vamos entender alguns números. 71% das empresas aqui não bateram meta. 25% das empresas não sabem a taxa de conversão ou não medem. Olha só que absurdo. Menos, ou seja, apenas 2% das vendas complexas, vendas B2B, aqui que a gente está falando, acontecem na primeira reunião. E 80% das vendas B2B acontecem após o quinto follow-up. E metade dos vendedores, praticamente, param no primeiro follow-up. Olha a quantidade de oportunidade que a gente deixa na mesa. Então, a gente estrutura todo o processo, monta uma equipe de prospecção, gera demanda, treina muito o nosso time para fazer a primeira reunião de descoberta, de demonstração, dependendo do que é a solução, envio a proposta e aí eu deixo na mão de cada um dos vendedores. Poucos processos de follow-up estão sendo desenhados, poucos processos para levar até o fechamento. O tempo está parado, aí eu vou me perder aqui e depois tem mais palestras. Muito bem, além de todas essas estatísticas que eu fiquei um tempo buscando na internet, assim como eu busquei lá a foto lá do sino, eu encontrei uma outra estatística que eu achei a mais importante para vocês nunca esquecerem dela, que é essa aqui. 48% de tudo que você vê na internet não tem base na realidade e não citam uma fonte confiável. E está assinado pelo Papai Noel. O que isso significa? Tem muita informação, muito dado que está sendo apenas vomitado e a gente está simplesmente tratando isso como verdade. Então, cuidado com todos os indicadores. Claro, a MeTime aqui, junto com o TUNS, fazem a pesquisa, o Benchmark Brasil, Inside Sales, são dados confiáveis que a gente pode olhar e ter como referência no benchmark. Mas nem tudo que a gente está escutando por aí é verdade. Então, cuidado com essas estatísticas. Isso não fui eu que inventei, não, tá? Eu achei na internet essa estatística. Existe site só de estatísticas, mas essa foi uma das mais interessantes que eu vi. Muito bem, então vamos lá para a gente poder falar um pouquinho desse processo de follow-up. Eu gosto de contextualizar o que é uma venda simples e uma venda complexa. Claro que aqui a gente só está fazendo um alinhamento, Provavelmente aqui todos vocês já sabem muito bem isso aqui, mas eu queria só reforçar alguns pontos. Venda simples, normalmente o ciclo de venda ele é muito menor. Valor monetário, o valor da negociação, evidentemente, muitas vezes vai ser uma venda muito mais de valores menores. A decisão de compra é tomada na frente do vendedor. Isso aqui é muito diferente da venda complexa. Significa que o vendedor tem um papel muito grande de influência, de persuasão para levar isso para o fechamento. Então, ela é muito mais emocional, uma consciência de valor, ou seja, ele não precisa perceber tanto o valor. Eu não vou passar todos os itens, mas o que eu quero deixar mais o foco aqui é que o estágio principal é o fechamento, ou seja, uma venda mais transacional, uma venda mais simples, eu busco o sim, eu busco o o sim. Já na venda complexa, além dela ser uma venda de ciclo maior, que aqui envolve um valor muito maior, aí é uma venda muito mais racional do que emocional, eu preciso fazer um plano de negócio para aprovar esse valor. Ela está baseada muito no relacionamento de longo prazo, mas, de novo, eu vou destacar aqui, o estágio principal é a investigação. Por que a gente está colocando isso? Não existe follow-up de vendas se eu não estruturar uma pré-investigação. A gente acabou de ver também aqui uma outra palestra dizendo que o fechamento, a negociação da venda, ela não acontece depois, lá no final. Ela começa acontecendo na primeira interação. E é exatamente esse ponto que a gente está alinhado, que a gente vai seguir aqui. Então, o foco de uma venda complexa não é buscar o fechamento. O fechamento vai ser a consequência da evolução de todas as etapas que a gente já pré-determinou. Se eu passar por todos aqueles estágios, eu vou chegar no fechamento. Então, vamos para a definição. O que é, então, esse tal de follow-up em vendas? Basicamente, ele é o acompanhamento dos compromissos assumidos.
durante a jornada de venda. Eu vou reforçar. Compromissos assumidos. Eu não posso fazer follow-up daquilo que eu não combinei. Vai ficar solto. Eu não vou ter argumento para entrar em contato. Eu não vou saber o que falar. Nesse caso, a gente cai no que eu chamo de follow-up e aí. Quem aqui faz follow-up e aí? Quem não sabe o que é o follow-up e aí? Qual é o seu nome? A Isabelle. Isabelle, vamos supor que fiz a reunião com você, apresentei minha solução, você adorou. Aí eu vou perguntar, posso te encaminhar uma proposta? Toda vez que eu pergunto, posso encaminhar uma proposta, 100% das vezes a gente pode encaminhar a proposta. Não significa que ela quer a minha proposta. Esse é um grande erro também que a gente acaba fazendo. Se eu encaminho minha proposta e falo, ótimo, a gente vai se falando. Aí na semana seguinte, eu lembro que eu encaminhei uma proposta para a Isabelle. Eu vou ligar para ela, o que eu vou perguntar? E aí, Isabelle? Já tem alguma posição? Ela é simpática, porque ela gostou de mim na primeira reunião. Eu falo, Carlos, ainda não, mas a gente vai se falando. Eu vou deixar passar uma semana e eu vou ligar para ela. O que vocês acham que eu vou perguntar para ela? E aí, Isabelle? Aí o que ela vai falar? Carlos, ainda não tem uma posição. Eu falei, ótimo, Isabelle. A gente vai se falando. Na terceira semana, eu vou ligar para ela. De novo, eu vou perguntar para vocês. Qual vai ser a minha pergunta? E aí? Nessa terceira pergunta, o que a Isabelle vai me falar? Carlos, deixa que a gente está no processo interno e assim que eu tiver uma posição, eu volto a falar com você. Isso nunca aconteceu com ninguém de venda, certo? Aí o que acontece? Vendedor, eu posso falar de vendedor, eu sou vendedor já há 30 anos. O vendedor é muito otimista. Eu fiz a reunião com a Isabelle, ela adorou, ela vai comprar. Está marcado como quente no meu pipeline. Eu não vou dar tempo. Eu vou deixar aquela oportunidade de estimação. Ela sorriu para mim quando ela pediu a proposta. Ela vai fechar. Quem aqui não tem um monte de oportunidade de estimação pendurada no pipeline? Fazendo follow-ups e aí, que depois a gente, sem contar para ninguém, a gente entra lá na data de fechamento, na data de previsão de fechamento, e a gente reagenda para o último dia do mês que vem. Aí passa o mês, a gente não conseguiu mais fazer o follow-up ali, e a gente reagenda para o outro mês. E essa oportunidade fica rolando no nosso pipeline. Então a gente precisa acabar com o follow-up ali. Precisamos ter um contexto, um processo, um comportamento para poder fazer perguntas que levem a Isabelle para o fechamento. Como que a gente faz isso? Lembra que eu falei que o follow-up ele inicia logo na primeira interação. Então aqui um dos frameworks, né, se a gente pegar, por exemplo, baseado no Spicero, né, hoje trouxeram aqui outros, como até o Challenge Sales, quando a gente fala de um fluxo de roteiro de reunião, e se a gente definiu que o estágio mais importante é a investigação, investigação é perguntar. Para eu perguntar, eu preciso primeiro me conectar. E aí vem na fase da abertura, que é o rapport. Eu preciso passar a ter uma empatia e a segurança para poder fazer essas perguntas. Consegui me conectar, faço toda a investigação e a gente treina muito o time a fazer perguntas. Eu tenho certeza que vocês também têm o hábito de fazer essas perguntas. Só que diferente de perguntar e fazer essa investigação dos problemas, das dores, da necessidade de solução, da implicação e todas as perguntas que a gente está acostumado, a gente não faz perguntas para preparar o follow-up. E é aí que eu quero trazer essas dicas aqui para vocês. Então, fiz o meu processo, abertura, investiguei, demonstrei a minha capacidade, ou seja, como eu posso ajudar aquele cliente a fechar, a resolver aquele problema, a capturar aquela oportunidade, né, e mostrei cases. Aí eu preciso ir para um estágio que eu considero mais importante para poder ter a continuidade, que é a obtenção de compromisso. Essa obtenção de compromisso é a fase fundamental de qualquer interação para eu poder programar as próximas interações, os próximos relacionamentos. E aqui vem um outro ponto que eu gosto bastante de deixar claro. Avançar uma oportunidade é muito diferente de continuar um relacionamento.
Muitas vezes a gente tem aquele vendedor que fala: chefe, não se preocupe, eu falo com o cliente todos os dias. O que ele está fazendo? E aí? Falar com o cliente todo dia, com o potencial cliente todo dia, é continuar um relacionamento. Se eu não sei o que precisa avançar nesse processo de vendas para poder caminhar para o fechamento, não adianta eu falar com ele de hora em hora, não é nem todos os dias. Não adianta fazer o contato só por contato. Claro que manter o relacionamento ativo, né, quem é visto é lembrado, tem várias expressões que a gente coloca, mas é fundamental a gente entender que qual é o propósito, qual é o objetivo dessa minha interação. Eu preciso avançar essa oportunidade. O que está faltando para eu poder ir para o próximo estágio? Com isso, a gente chega em alguns mapeamentos que precisam ser feitos. Um deles, também que já foi debatido aqui em outras apresentações hoje que eu vi, fiquei bastante feliz, é entender que numa vida complexa, a gente não vai conversar só com uma pessoa, mas existe a pessoa principal, aquela que a gente precisa vender o nosso conceito, a nossa solução, o nosso produto, que a gente define isso como campeão, né, como champion. Isso vem de algumas metodologias, por exemplo, metodologia MEDIC, onde tem a figura do champion. Quem que é esse champion, esse campeão? É a pessoa lá dentro da empresa que tem a maior dor que eu resolvo. E ela vai se tornar o meu potencial patrocinador para vender a solução lá dentro. Então, se essa primeira pessoa não comprou, não adianta eu evoluir para os outros fases. E claro que conversando com a Isabelle, que poderia ser minha champion aqui, vamos supor, hipoteticamente estou vendendo uma solução de gestão de recursos humanos e ela poderia ser a gerente de recursos humanos. Aí eu preciso mapear quem são as outras pessoas que vão estar envolvidas no processo. Quem são os usuários que possam ser influenciadores, quem são os decisores, que poderia ser alguém do financeiro ou um diretor, e até as pessoas contrárias. Saber quem são as pessoas contrárias também é muito importante para a gente isolar e poder trabalhar um pouco mais essas objeções. Além de entender todas as pessoas que potencialmente vão participar nessa tomada de decisão, eu também preciso entender o fluxo de decisão. Existe mais umas letrinhas que vem do inglês RTC, que é o Roadmap to Close, que é o caminho para o fechamento, que é mapear quais são as etapas que a empresa vai passar lá dentro para poder chegar numa formalização aqui desse contrato. Como que a gente faz isso? Então vamos supor que eu fiz a reunião aqui com a Isabela e eu validei com ela. Por você a gente segue com esse projeto? Ela falou sim, ela só viu para mim até na primeira vez. Quando eu pergunto isso para ela, se eu não perguntar, além de você, quem mais a gente precisa envolver, que é a obtenção do compromisso, pode ser que eu volte para casa e vou fazer só o aí. Mas ela me falou que ela vai precisar ter a aprovação do diretor. Quando a gente escuta que alguém precisa envolver mais alguém na empresa para tomar aquela decisão, ou que vai apresentar o projeto, a gente sempre deve se oferecer para conduzir aquela reunião. Nem sempre é possível. Porque ela pode falar: Carlos, é uma reunião interna, não tem como você participar. Mas se eu puder participar, eu vou estar muito mais preparado para poder já contornar qualquer objeção. Ou pelo menos eu vou perguntar para ela: você conhecendo seu diretor, você acredita que ele, qual tipo de objeção ele pode trazer, ou se ele vai ser favorável com esse projeto? Quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes vem o sentimento que já mapeei o caminho de decisão. Eu apresentei para ela, ela vai envolver o diretor e está resolvido. Não, nem sempre. Então a gente faz uma primeira pergunta. Vou voltar de novo na palestra de hoje, quando trouxeram aqui o comportamento do vendedor desafiador, que é o Challenger Sales, que é aquele cara que faz as perguntas, tem a coragem de tirar o cliente do status quo. Então eu não posso falar: pô, eu já fiz uma pergunta aqui, sei que ela vai trazer o diretor dela, não vou mais perguntar nada. Eu preciso perguntar: e se o diretor for favorável, o que acontece? E aí cada empresa vai ter um fluxo. Ela pode me contar que depois tem que ir para a área de compras, que aí vai emitir uma ordem de compras, e eu vou perguntar quanto tempo, e aí depois isso aí pode ir para o jurídico, do jurídico vai para uma aprovação do financeiro, até o CEO, até chegar no ciclo final.
Olha só que interessante. Eu, enquanto vendedor, saí daqui falando, olha, no máximo em 10 dias eu tenho essa conta aprovada. E num primeiro mapeamento simples, eu posso sair com o sentimento que antes de 60 dias eu não vou ter aquele fechamento. Aqui eu coloco o meu pipeline, no meu CRM, que a data de fechamento é daqui a 2 semanas, eu estou distorcendo a visão até do financeiro. E todos os meus dados lá de forecast vão ficar distorcidos. Eu preciso mapear o caminho. Esse caminho é o ideal? Ele vai acontecer na realidade? Provavelmente não. A gente fez o cliente contando essa história para que a gente pudesse ter uma linha e preparar os argumentos de follow-up. Olha só com essa caixinha aqui eu já criei 2 argumentos para fazer contato com a Isabelle. Na véspera, eu vou ligar para ela e vou falar, Isabelle, pelo que a gente tinha falado, amanhã estava programada a sua reunião com o seu diretor. Está confirmado mesmo? Você precisa de mais algum material? Tem alguma outra informação que você não está segura para passar para ele? O outro ponto de contato que eu já criei aqui, pós essa reunião. Isabelle, como foi a reunião com o seu diretor? Ele trouxe aquelas objeções que a gente tinha conversado? Faltou alguma informação que eu possa te complementar? E logo que eu pergunto isso aqui, eu já vou revalidar o processo. Pelo que a gente falou depois, o diretor vai para compras, é isso mesmo? Normalmente não é. Ela vai falar o seguinte, Carlos, ele disse que precisa passar pelo comitê de segurança, a área de tecnologia vai ter que fazer alguma validação, e aí eu vou reconstruindo esse fluxo, criando novos argumentos para fazer os follow-ups. Com isso, eu não vou fazer mais follow-up. E aí, eu fico exatamente com o processo na minha mão. Eu sei o que está acontecendo dentro do cliente. Outro ponto, algumas perguntas de exemplo que a gente pode fazer. Eu vou ler aqui só para a gente dar mais uma reforçada aqui, falando é melhor do que só ler. Por você, podemos seguir com esse projeto? Para mim é uma pergunta fundamental se a gente está com o champion. Porque se ele não afirmar isso, a gente acabou de ver nas técnicas de negociação de Harvard, né, ele tem pelo menos 5 sim, antes do não. Então ela tem que concordar comigo. Ela não, por mim a gente segue. Agora você precisa me ajudar a vender aqui dentro. Há algo que impeça seguirmos com esse projeto, né, antecipar objeções. Além de você, quem mais a gente precisa envolver? Conhecendo as pessoas que participarão da decisão, né? Qual a maior objeção que possa surgir. Dependente, eu gosto muito dessa, porque muitas vezes eu vou perguntar para a Isabelle, por você a gente segue, ela vai falar, depende, né? Não sei ainda do investimento, isola o investimento. Independente do investimento, pelo que você viu, isso te atende, isso resolve esse problema, você vai ficar feliz com isso aqui? E um outro exemplo aqui, né, caso todos os decisores aprovem, qual é o fluxo da formalização, que é onde a gente começa a fazer aquele desenho. Muito bem. Como que a gente distribuiria uma régua de tempo? Claro que isso aqui não é regra, tá, gente? É só um exemplo para mostrar que se eu deixar para o final, eu não vou ter tempo suficiente para fazer esse mapeamento. E é muito importante. E aí vai acontecer 2 cenários. Numa reunião presencial, normalmente a gente deixa para fazer esses acordos no final, quando a gente está levantando a mesa. Vai fechando no notebook, vai pegando as coisas, tem gente já dando sorrisinhos aqui, que é isso que acontece. Vai levantando e fala, bom, legal, então eu vou te mandar aquela apresentação, vou fazer isso aqui e a gente vai se falando. Ou, se é numa call, espera estourar o tempo, e aí quando o cara fala, eu tenho uma outra agora, não, mas espera um pouquinho, ó. Vê se tem na sua agenda semana que vem. Se eu não deixar um tempo estruturado, eu posso me perder. Então, aqui é um exemplo. Se a gente está falando que a investigação é uma das fases mais importantes, né, aqui a gente tem que tomar cuidado com a abertura. Eu sugeri aqui 5 minutos para poder ter uma conexão. Mas tem gente que é bom de papo, e se o cliente for bom de papo, para a gente ver, foram 55 minutos da nossa reunião só no bate-papo. Tem que deixar o maior tempo para a investigação. Depois vou demonstrar minha capacidade e tem que sobrar um tempo estruturado. Eu preciso colocar na minha cabeça que eu não posso encerrar
aquela interação sem amarrar esses próximos passos com acordos bem definidos. Por que isso? Se eu saio daquele momento, aquele sentimento de conexão que está aqui, no dia seguinte diminuiu bastante, 3 dias depois quase não existe, na semana seguinte o cliente não lembra mais de mim. Então eu preciso documentar, né, combinar com ele e deixar isso muito documentado. Como que a gente faz essa documentação? Aqui também uma dica que eu gosto de usar e eu sempre dou para qualquer interação. Falei com o cliente por qualquer meio, documente pelo próprio e-mail. Falei com ele no telefone, manda um e-mail. Saí da reunião, manda um e-mail. Um exemplo aqui. Olá, João, tudo bem? Mais uma vez queria agradecer pela nossa conversa. Você conseguiu passar uma excelente visão como estão estruturados e seus desafios. Pelo que falamos, realmente acredito que a gente consegue te ajudar com o problema que a gente identificou, que impactará diretamente e traz os benefícios. Aqui é só para reforçar que eu entendi o problema dele, que eu consigo ajudar. Mas aqui que vem a fase importante. Para seguirmos com o nosso projeto, segue o que nós acordamos. Eu e você acordamos isso aqui naquela conversa que a gente acabou de ter. Eu acordei que eu vou te encaminhar uma proposta, que eu vou te encaminhar uma apresentação institucional até o dia tal, ou vou te encaminhar amanhã, ou vou te encaminhar hoje. Documenta isso. Depois, apresentação aqui do projeto para o CEO. Como que a gente pode construir isso aqui? Você acha que o nosso cliente vai ter essas datas? Não vai. Mas a gente vai conduzir essas perguntas. Uma sugestão. Vai criando a história junto com ele. Então, eu vou te encaminhar a proposta. Você disse que você vai falar com o seu CEO. Até semana que vem, você acredita que você consegue falar com ele? Normalmente ele vai concordar, até semana que vem sim. Coloca lá, olha lá no calendário, até sexta-feira da próxima semana, nesse exemplo aqui, até o dia 10/8, vai ter essa apresentação. Depois dessa apresentação, provavelmente a gente vai ter que revalidar o nosso escopo ou caminhar para uma proposta. Mais uma semana, eu acredito que seja suficiente, você concorda? Sim, e aí a gente coloca. Depois de validar esse escopo, aqui a gente vai para a aprovação. Você acredita que mais uma semana ou 2 semanas vocês conseguem aprovar internamente? Então, esse é o primeiro rascunho daquele roadmap de close. Com isso, eu assumi alguns compromissos. E o e-mail ou a minha ligação, eu uso isso como referência. Ficou documentado, seja para uma pessoa em cópia ou para todo mundo que participou da reunião. Então, aqui é uma dica simples, mas que faz com que a gente sempre revalide isso. Quando eu fizer o próximo contrato, eu vou enviar um novo e-mail com esses próximos passos reacordados. E a outra dica que a gente coloca aqui é sempre interaja com o CRM. É impossível guardar todos os compromissos assumidos. Lembra da estatística? Metade dos vendedores param no primeiro follow-up, porque eu encaminhei uma proposta, aí depois eu tenho que fazer o follow-up. Muitas vezes eu consegui falar, ou se eu não consegui falar, eu desisto porque eu tenho novas oportunidades entrando. E aí eu estou deixando um monte de oportunidades sem ser trabalhado. Fundamental. Tenha o CRM atualizado e aí existem diversas ferramentas. Seja simplesmente o agendamento da atividade futura ou um fluxo de cadência de follow-up. Aí depende de como esse processo foi estabelecido. Mas sem as ferramentas hoje vocês vão se perder. Eu lembro de uma oportunidade de cabeça, eu lembro de 2, eu lembro de 5. Mais que isso, vai cair no esquecimento. Eu vou lembrar só das primeiras, que eu chamo da galinha dos ovos de ouro, né? A gente pega a cestinha e fica chocando aqueles ovos, só concentrado naquelas oportunidades, e a gente para de olhar para todas as outras oportunidades que possam ter ali no nosso caminho. Resumindo, a gente poder depois abrir aqui para algumas perguntas. Reserve o tempo para a obtenção do compromisso. Não dá para fazer de uma forma rápida, de uma forma não estruturada. Reserve um tempo para isso aqui. Certifique que o contato principal, o seu check, já comprou sua solução. Senão, não adianta mudar a proposta, não adianta ficar fazendo follow-up com ele. Ele vai fugir. Investigue esse caminho do fechamento, que é o que a gente chama do RTC. Não é uma informação sensível. A gente só não mapeia porque a gente esquece de perguntar. Se a gente perguntar, o cliente vai falar.
documentar tudo que a gente falou por e-mail para poder usar isso como referência para as próximas cobranças, né? Ter sempre aqui um CRM para ajudar no controle e revalidar sempre a cada interação os próximos passos acordados. Assim, a gente foge do IAI para ficar tendo cada vez mais os follow-ups, muito mais para avançar a oportunidade. Se eu sei as etapas que precisam ser seguidas lá dentro, eu ajudo o cliente a seguir com essas etapas. Bom, para quem não me conhecia, eu sou o Carlos, fundador da Marketing for Sales, tá? Quase 30 anos aí em vendas B2B. Aqui está o QR Code com o meu LinkedIn. Vai ser um prazer a gente poder continuar essa conversa além daqui. Eu deixei um tempo para a gente poder abrir para perguntas. Fiquem à vontade aqui, só não vai pergunta difícil, tá bom? Obrigado, pessoal. Alguém tem uma primeira? Sobre a indecisão, construir esse cronograma já não gera essa indecisão? Eu vou te devolver com uma pergunta. Que indecisão você está trazendo? A indecisão dele seguir com o projeto, ou é que ele não sabe, ou ele não tem uma decisão de como funciona o processo de compra dele? Se ele está pronto para tomar uma decisão a partir daí. Então, eu pergunto, vocês têm interesse em continuar esse processo comigo? Tem interesse? E aí eu monto esse cronograma, correto? Durante esse processo, vão aparecendo indecisões. E aí eu vou postergando. E aí vai chegar um momento que eu vou estar no follow-up. E aí? Ou eu desisto. Mais ou menos isso. O follow-up aí, ele é quando eu não sei aonde está parado. Se eu sei aonde está parado, a minha pergunta direta é: o que impede da gente avançar? Você trouxe que está na sua... Ou seja, se a gente venceu a sua definição, a sua indecisão, por você a gente segue. Agora depende da área de TI homologar. Porque aquela resposta está em aprovação interna, muitas vezes a gente aceita. Se eu perguntar, para eu entender melhor o seu processo de aprovação interna, quem está participando e o que vocês estão avaliando? Aí eu consigo construir os próximos passos. Mas, claro, gente, não existe a regra do sucesso. A indecisão, a gente viu ali, é inerente do ser humano. O que eu preciso é conseguir isolar os problemas. Senão eu falar, eu preciso pensar. Você vai pensar no quê? É questão de orçamento, é questão de escopo, você está em dúvida entre concorrentes. Eu preciso entender o que você está pensando para poder te ajudar a tomar decisão e te tirar da indecisão. Consegui responder? Olá, boa tarde. A gente tem um grande desafio que é não ser ignorado. Porque normalmente a gente faz as perguntas muito boas para amarrar os processos, mas quando a gente entra em contato com o lead, a gente acaba que não é atendido, ou me liga daqui a pouco. E o que a gente tem feito lá é agendar 15 minutos na agenda do cliente. Então, por exemplo, eu estou efetuando a reunião, aí eu vou agendar 15 minutos, é até sexta-feira. Sexta-feira, qual o melhor horário para você? Eu tenho às 10 e a 1. 1. Posso agendar 15 minutos na sua agenda? E eu já envio um invite na hora, faço ele aceitar. Abre o invite, você recebeu? Essa é uma saída, é uma boa opção, porque eu vi que a conversão e não ignorar aumentou bastante lá para a minha equipe. Sem dúvida nenhuma. Reforço, não trouxe isso como uma dica aqui, mas colocar já o compromisso na agenda do cliente, ele reforça muito o compromisso que ele teve com você. Mas o cliente, eu vou aproveitar o gancho, o cliente ele foge, vou fazer agora assim, vai ser uma afirmação um pouco dolorida para nós vendedores. O cliente foge quando ele não percebe o valor. Se ele gostou, se ele percebeu o valor, se ele entendeu, ele não vai mais fugir. Uma coisa é ele entrar em contato, outra coisa é ele nos ignorar e a gente vai atrás dele e ele desaparece. Mas sempre vão fugir da gente, sempre. A gente tem que lidar com isso, com o nosso ego, com as nossas frustrações. Sempre teremos clientes fugindo da gente, sempre. Tem mais uma pergunta?
dica quando falou lá que ele já chegou nesse aí para a gente conseguir retomar com o cliente. Você passou um processo aí, eu errei no meio do caminho ali no processo de venda. Estou fazendo um follow-up aí. Como é que eu retomo isso para isso que você passou? Retoma a conversa. Em vez do... Se eu te liguei... Desculpa, seu nome? Monique. Vou falar, Monique, resgatando aquilo que a gente conversou na nossa última reunião, me conta o que está impedindo a gente avançar. E aí continua o assunto a partir dali. Aquela mesma conversa que era para ter tido na primeira reunião, eu consigo conversar com você depois. Claro, se eu estiver conversando com você. Oi, Carlos, parabéns pela palestra. Meu nome é Mauro, eu sou do Chat Guru. A gente é uma solução de WhatsApp. A gente falando em grandes clientes de B2B, no seu entendimento, qual a melhor forma de acompanhar, fazer esse follow-up? Ligação, e-mail, WhatsApp? Cria logo um grupo de WhatsApp com todo mundo, com o CEO, com o financeiro. O que você acha, na tua experiência, o que funciona bem para poder ser mais assertivo? Não tenho a resposta pronta, tenho a minha opinião. A minha opinião é, o canal que você se estabeleceu de relacionamento continua por ali. Na minha opinião, eu gosto do WhatsApp. Depois, eu não gosto do WhatsApp de prospecção, mas eu gosto do WhatsApp para aquela conversa mais amistosa. E depois documenta no e-mail. Não esqueça de documentar no e-mail, que é ali que fica o compromisso. O WhatsApp ele fica um pouco informal. Então, sobre o cara que para de responder a gente ou não foi gerado interesse em mim. Você tem uma recomendação de quantas tentativas o vendedor tem que continuar também para não ficar com esse lead de estimação ali também, só enchendo o funil dele? Você perguntou uma recomendação, eu vou trazer como uma recomendação de novo, porque é uma regra de ouro. O que eu gosto de colocar é o seguinte: se eu fiz uma reunião, se o cara teve tempo de ouvir, e aí a gente combinou algumas coisas, eu fiz uma tentativa de contato com ele, que a gente acordava, ele não me retornou. Eu fiz na semana seguinte uma nova tentativa, ele não me retornou. A terceira tentativa para mim é a última. Então eu colocaria 3 tentativas em 3 semanas. Para o cara que desapareceu, tá? Oi, Carlos, eu sou o Diego, obrigado pela palestra. Eu toco dentro da empresa e eu sou muito de processo. E a ferramenta é muito boa para manter o processo no trilho. A gente já tentou vários stacks de ferramenta e todos deixam a desejar. Tem sempre um pedacinho que está meio deixando a gente manco, ou a gente acaba com N ferramentas que não se conversam e aí a vida vira um inferno. Você tem algum stack que você recomenda para vendas, SaaS, B2B, Enterprise ou Ticket Alto? Olha, evidente, a gente está num evento aqui de ferramentas, certo? Eu vou falar que a ferramenta, ela vai ser a repercussão do seu processo. Hoje em dia, a maioria delas traz a possibilidade de você criar uma customização de propriedades, de campos, as fases, campos obrigatórios. Então, se você tem esses recursos, o problema não é a ferramenta, o problema é o que você vai configurar nela. Então, por exemplo, se eu deixar que uma dessas perguntas é fundamental para o meu processo, para todo o time, eu coloco ela como uma pergunta obrigatória numa mudança de fase ou num processo de qualificação. Mas sim, a gente tem ferramentas que a gente viu que são mais fáceis, mais difíceis de usar, mas aí depende do ticket, do volumetria, maturidade. Depois a gente pode conversar, aí eu te dou mais dicas, tá bom? Gente, acabou o tempo aqui, mas tem mais alguém que tinha uma pergunta? Senão a gente abre com uma última. Ótimo. Então, obrigado, gente, mais uma vez por